Olá, meus irmãos, bom dia. Sejam bem-vindos aí à nossa aula da Escola Dominical. Espero que esse áudio possa estar alcançando aí você nesse momento temporário, parcial que a gente está vivendo. A gente espera em breve estar juntos presencialmente de novo. Eu espero que esse áudio possa te encontrar bem aí, você possa estar aprendendo um pouco mais da Palavra de Deus. Vamos fazer uma breve oração antes de a gente começar a nossa aula. Senhor Deus, te agradecemos, Senhor, ó Deus, por esse dia, Senhor, pela vida de cada irmão que está ouvindo essa aula, pela oportunidade que temos, Senhor, de contar, Senhor, com esse tipo de recurso, Senhor. Ó Deus, que não é o ideal, Senhor, nós queremos estar juntos, Senhor, em sala nesse momento, mas que o Senhor possa estar abençoando, Senhor, e que a Tua palavra, Senhor, possa chegar ao coração desse meu irmão, que essa aula possa alcançar essa vida, Senhor, que possamos crescer juntos, Senhor. Ó Deus, que possamos superar, Senhor, essas dificuldades que estão sendo postas a nós e que a gente possa crescer juntos. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nossa aula hoje vai falar, na continuação, né, sobre as orações de Paulo, né, em busca de renovação espiritual. E a gente vai estar aprendendo um pouquinho com aquilo que Paulo ora. E aí o nosso foco hoje vai ser em 1 Tessalonicenses 3, dos versículos 9 até o 13. 1 Tessalonicenses 3, de 9 a 13. Quando você vai abrindo aí, só para dar um contexto breve, aqui no capítulo 3, Paulo está dizendo aos Tessalonicenses que ele ficou muito feliz com as notícias que Timóteo trouxe a ele, né? Paulo não passou muito tempo ali naquela igreja, por uma circunstância que teve na região. Então ele não teve muito contato pessoal com esses irmãos, mas ele recebeu boas notícias de Timóteo posteriormente, então ele está muito feliz com essas boas notícias trazidas. E aí ele chega finalmente até a oração aqui do que a gente vai ler no capítulo 3, 1 Tessalonicenses 3, do versículo 9 até o 13. Se você achou aí, puder acompanhar comigo. Versículo 9. Pois que ação de graças podemos render a Deus, no que se refere a vocês, por toda a alegria com que nos regozijamos por causa de vocês diante do nosso Deus. Oramos noite e dia, com o máximo empenho, para que possamos ir vê-los pessoalmente e suprir o que ainda falta à fé que vocês têm. Que o próprio Deus, o nosso Pai, e Jesus, o nosso Senhor, preparem o nosso caminho para podermos ir visitar vocês. E o Senhor faça com que cresça e aumente o amor de uns para com os outros e para com todos, como também o nosso amor por vocês, a fim de que o coração de vocês seja fortalecido em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Graças a Deus pela leitura da palavra. Então, qual é o grande foco da oração de Paulo aqui? Paulo tem uma paixão pelas pessoas, né? E esse é o título da nossa lição. Paulo tem uma paixão pelas pessoas, e isso está muito bem delimitado aqui na oração que ele faz, né? Em primeiro lugar, a gente vê que ele tem um desejo de estar com esses irmãos. Ele vai dizer lá, né, versículo 9, né, pois quanta ação de graça é necessária, em outras palavras, né? Quantas ações de graça ele pode render a Deus no que se refere aos Tessalonicenses por conta da alegria que ele teve ao receber as notícias, né? E aí no versículo 10 ele diz: oramos noite e dia com o máximo empenho para que possamos ir vê-los pessoalmente e suprir o que ainda falta à fé que vocês têm. Então Paulo tem um profundo desejo de ver aqueles irmãos novamente. Então o trabalho de Paulo era um verdadeiro pastor. Paulo ele não era um profissional da fé, ele não era alguém que tratava com as pessoas como números, tratava aquelas pessoas ali como clientes, né? Paulo tinha um profundo respeito, um profundo sentimento por aquelas igrejas que ele ia plantando. Então ele vai dizer no versículo 10 que ele ora noite e dia com o máximo empenho apenas para ver aquelas pessoas, apenas entre aspas, né? Apenas para ver aquelas pessoas. E por que eu disse apenas? Porque pode parecer um pedido de oração meio comum, né? Poxa, eu vou orar para ver alguém pessoalmente, né? Isso não é algo meio extraordinário, né? Isso não é algo que demanda um milagre fantástico da parte de Deus. De repente é só ali pegar o carro e ir em outro lugar, então pegar uma passagem de avião e ir para outro lugar, né? Por mais que tivessem
dificuldades ali na época de Paulo, não era algo impossível de acontecer. Então, é interessante a gente perceber que esse empenho de Paulo, orar noite e dia, com o máximo empenho, não está ligado necessariamente à impossibilidade desse pedido. Paulo não está orando porque, Jesus, é tão impossível ver esses irmãos, porque então eu tenho que pedir para você, eu tenho que pedir para Deus. Paulo não está orando porque é algo impossível dele fazer, porque não está na sua alçada. E muitas vezes é assim que a gente ora, né? A gente só ora a Deus aquilo que a gente não consegue fazer. A gente não consagra a Deus aquilo que está ao alcance das nossas mãos. E de repente, possivelmente, né, isso poderia estar ao alcance das mãos de Paulo. Mas por que ele ora com tanta intensidade? Não é pelo fato dele não poder fazer. É pelo fato dele querer ver os irmãos. É pelo fato dele desejar estar com esses irmãos. Dele desejar esse bem daquela igreja, né, daqueles queridos ali de Tessalônica. Então é muito importante, muito interessante a gente ver isso. Porque as nossas orações, elas não têm que estar pautadas somente naquilo que a gente deseja de Deus e a gente não consegue fazer. Mas elas têm que estar orientadas por aquilo que o nosso coração deseja. Que o nosso coração vai guiar as nossas petições. Não adianta. A gente vai pedir a Deus aquilo que está tocando no nosso coração. Aquilo que está fervendo ali dentro do nosso coração vão ser o fruto das nossas orações mais fervorosas. Isso é uma relação de dependência, vamos dizer assim. Então aquilo que você deseja é aquilo que você vai orar com mais intensidade. Então se você deseja apenas coisas materiais, você vai orar com mais intensidade por coisas materiais. Então se você deseja mais uma vida espiritual mais profunda com Deus, você vai orar com mais intensidade por uma vida espiritual mais profunda com Deus. Então se você deseja uma comunhão maior, assim como Paulo, Paulo tinha esse ímpeto, de estar com as pessoas, de pastorear aquelas pessoas, ele vai orar com mais afinco por isso. Então essa é uma primeira lição que a gente vê aqui, que Paulo nos traz no versículo 10. No versículo 11 ele continua, que o próprio Deus, o nosso Pai, e Jesus, o nosso Senhor, preparem o nosso caminho para podermos ir visitar vocês. Ele continua pedindo a Deus, utilizando outras formas, outras palavras, para que ele consiga estar com aqueles irmãos. Então, para Paulo, era muito importante estar com os irmãos. E esse talvez não seja um pedido corriqueiro nos nossos dias. Paulo ora a Deus incessantemente porque ele quer estar ali com os irmãos, ele quer estar ensinando a palavra, ele quer estar junto, ele quer estar em comunhão, ele quer estar sendo igreja. Então talvez esse momento nosso, dessa pandemia em que estamos temporariamente distanciados, seja um momento propício para a gente refletir sobre isso. Sobre o teor das nossas orações. Se a gente não deveria, de repente, passar a orar como Paulo, da gente desejar ardentemente estar em comunhão uns com os outros, para a gente estar aprendendo juntos, como diz lá em Provérbios, um ferro afiando outro ferro, para a gente estar se desenvolvendo. Então Paulo ora que o próprio Deus, o nosso Pai, e Jesus, o nosso Senhor, preparem o nosso caminho para podermos ir visitar vocês. Então, de repente, é muito propício a gente ler isso nessa semana, nesse dia, nesses dias específicos, que essa seja a nossa oração. Que você concorde aí, que diga amém aí onde você está, que Deus, o nosso Pai, Jesus, o nosso Senhor, prepare o caminho para que a gente possa nos ver novamente, para que a gente possa estar reunido novamente como igreja, presencialmente. E esse seja o nosso foco, que essa seja o ímpeto do nosso coração quando a gente ajoelhar diante de Deus para orar, para que essa comunhão esteja restabelecida, para que a vida da igreja esteja de volta à normalidade. Não que a vida da igreja tenha parado, a igreja continua viva, porque ela pulsa no coração de cada membro, mas que a normalidade da vida da igreja se restabeleça. E aí no versículo 12, Paulo vai dizer, e o Senhor faça com que cresça e aumente o amor de uns para com os outros e para com todos, como também o nosso amor por vocês. Então Paulo, além de desejar o bem daquelas pessoas, além de desejar querer estar com eles ardentemente, Paulo tem um prazer que transborda, Não sei se você percebeu isso ao ler o texto. Esse prazer e essa gratidão de Paulo pelas boas notícias que ele recebeu
lá dos Tessalonicenses meio que exala aqui do texto. Ele está tão feliz que isso transborda nas palavras dele da oração. Então ele está com um prazer enorme pelo testemunho que aqueles irmãos estavam dando mesmo à distância, né? E aí que mais uma lição para a gente, né? Que a gente possa estar dando um bom exemplo para que nossos líderes, nossos pastores, pastor Roberto, pastor Leandro, né? Mesmo o pastor Felipe, pastor Alessandro, nas congregações, possam estar felizes com o nosso procedimento mesmo à distância nesse momento, né? Então é importante a gente notar isso aqui, que Paulo tem um prazer, né, grande, sincero, pelo testemunho que os Tessalonicenses estão dando a ele, e também uma gratidão, né? Ele, naquele momento difícil de distanciamento, ele está pensando, poxa, valeu a pena o momento que a gente teve presencialmente, mesmo que não tenha sido muito grande, eles aprenderam, eles estão crescendo, eles estão amadurecendo, e isso era motivo de gratidão aqui para Paulo. E ele vai orar agora, como a gente leu no versículo 12, para que esse amor de uns para com os outros aumente, como também aumente o amor que o próprio Paulo tinha pelos Tessalonicenses. Então ele expõe toda essa alegria que ele está tendo, né, com as boas notícias dos irmãos, mas ele não fica satisfeito. Paulo pede, olha, vocês precisam crescer mais, eu quero ouvir outras boas notícias. Então Paulo está orando para que esse amor de uns com os outros transborde. E esse é um pedido importante de Paulo que a gente precisa mencionar nas nossas orações. Às vezes a gente até ora pela igreja, mas ora um pouco de forma meio genérica, né? Senhor, abençoa a igreja, abençoa o pastor, abençoa as finanças, etc, tal, x. Mas que a gente possa orar de forma mais específica, né? Senhor, abençoa a nossa igreja, que os nossos pastores tenham sabedoria, que os passos deles sejam bem firmados. Ó Deus, que a cada dia, né, flua daqueles púlpitos a pura palavra de Deus. E que a gente possa, por que não, orar como Paulo aqui. Senhor, que a comunhão, que o amor uns pelos outros na membresia da igreja cresça. Que o Senhor possa estar tirando todo tipo de dissensão, todo tipo, né, de mal entendido, mas que a gente possa crescer em comunhão, né? Que esse período de distanciamento possa servir para a gente dar mais importância à comunhão da igreja e que a gente possa começar a orar assim, a gente possa incluir de forma mais específica essas coisas nas nossas orações pela igreja, né? Assim como Paulo está orando aqui. Paulo está orando para que o amor desses Tessalonicenses transborde. E aí não é porque está bom que não pode melhorar, né? A gente tem a tendência de, não, está legal já. E a gente acomodar, a gente entrar numa zona de conforto, mas a gente entender que a gente pode melhorar. Por mais que a nossa igreja seja uma igreja, né, abençoada, né, uma igreja com uma liderança séria, né, temente a Deus, é lógico que a gente pode melhorar. E aí essa autoanálise, essa autorreflexão começa pessoalmente, começa conosco mesmo, né? Como a gente pode melhorar, como eu posso melhorar no meu amor uns com os outros, né, na igreja, assim como Paulo está pedindo aqui, certo? Então, passando aí para o versículo 13, né, nossa aula aí à distância ela é um pouco mais objetiva, né, porque a gente não tem, infelizmente, a interação com os irmãos, né, aquela troca de ideias, mas eu creio que o conteúdo está sendo passado, e isso vai servir de incentivo para você, para estar orando mais, para estar incluindo mais essa questão das pessoas do próximo nas nossas orações. A gente tem a tendência muito de orar pelas nossas próprias questões. A intercessão muitas vezes é relegada a uma hora secundária, né, das nossas orações, mas que isso possa vir à tona, isso possa ter tanta importância quanto aos nossos pedidos e nossas súplicas pessoais. Então vamos aqui para o versículo 13. A fim de que o coração de vocês seja fortalecido em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Então Paulo está orando para que transborde de amor. Paulo está orando pelo fortalecimento desses irmãos, para fim de que o coração de vocês, o versículo 13 vai dizer, seja fortalecido em santidade. E olha que interessante a via do fortalecimento que ele traz, né? O meio pelo qual essas pessoas vão ser fortalecidas é por meio da santidade. Então Paulo ora para que essas pessoas sejam santas, para que essas pessoas consigam obedecer a palavra de Deus de forma fiel. Então Paulo, ele está preocupado com aqueles Tessalonicenses. Mesmo tendo visto, né, tendo estado pouco tempo presencialmente com eles, Paulo se interessa por eles. Paulo está interessado no crescimento deles, no fortalecimento
desse povo ali como igreja, né? Então, Paulo vai orar para que o coração dele seja fortalecido. Coração, como a gente diz, né? A fonte das emoções, a fonte dos nossos desejos. Então, se a fonte dos nossos desejos for fortalecida com santidade, meus irmãos, isso é algo maravilhoso, é algo, vamos dizer assim, imparável. O Espírito Santo trabalhando nos nossos corações. Então, se a gente ora para que o Espírito Santo trabalhe na fonte dos nossos desejos, que é o coração, e que essa fonte dos desejos brote coisas santas, a gente está orando para que pessoas amadureçam na fé. Em outras palavras, é isso. Então, que isso possa fazer parte das nossas orações. Senhor, amadurece a fé dos meus irmãos. Que a gente possa passar, avançar de um estágio, né? Como diz lá em Hebreus, do leitinho espiritual, de uma infância, né, espiritual, mas para um amadurecimento. Que momentos difíceis como que a gente está passando possam servir de profundo amadurecimento da igreja. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Que o coração de vocês seja fortalecido em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai e na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Então, esse preenchimento de coisas santas no coração, na fonte do nosso desejo, vai fazer com que a gente seja irrepreensível. O irrepreensível é aquele que não tem do que falar daquela pessoa. Você conhece alguém assim? Olha, eu não tenho o que falar dessa pessoa. Né? Que essa pessoa é isso, é aquilo, ela é cumpridora dos seus deveres, ela é um bom pai, um bom marido, etc. E a gente vê que isso é proporcionado de forma plena só pela ação do Espírito Santo. Porque existe muita gente boa por aí que não é cristã, né? Pagador de impostos, bom pai. Isso você não precisa ser cristão para ver isso. Você consegue ver isso em todas as esferas da vida humana em um cristão apenas. Porque o único capaz de tornar alguém irrepreensível totalmente é o Espírito Santo, nesse processo de santificação. E mais uma vez, isso não vem intrinsecamente de nós. Isso é gerado dentro de nós, sim, como eu disse, na fonte do nosso desejo, mas por uma ação completamente orquestrada pelo Espírito. Então, esse fortalecimento do coração em santidade, para que a pessoa se torne irrepreensível, é uma ação divina, direta do Espírito. Então não existem meios humanos para a gente chegar nisso. Então, se não existe meio humano, só existe o meio divino. Então, como é que a gente obtém, né, essa capacitação divina? A gente tem que pedir. Então, a oração é o meio pelo qual Deus nos responde em relação a essa capacitação divina, para que o nosso coração seja fortalecido em santidade, para que a gente seja irrepreensível. Então, a forma que Deus estabeleceu é por meio da oração, e Paulo sabia disso. E Paulo pede isso, mas ele pede não só por ele pede pelos outros. Então, o nosso pedido é que não só a gente mesmo, né, pessoalmente cresça em santidade, isso tem que estar nos nossos pedidos, nas nossas orações, sim, mas não só por nós, mas para que os outros membros, né, da igreja, nossos irmãos em Cristo, também cresçam dessa forma. Então, olha que maravilha de pensamento aqui que essa pequena oração de Paulo pelos Tessalonicenses nos traz. A preocupação com o outro, o nosso olhar nas nossas orações, a gente investir tempo nas nossas orações, não só pensando na gente mesmo, mas pensando no outro, pensando no crescimento do outro. Não pensando só de, Senhor, dá coisas materiais, dá uma casa, dá um carro para ele, dá um emprego novo para essa pessoa. Isso faz parte também, mas que a nossa intercessão pelas pessoas envolva essas questões espirituais. E isso é viver a vida cristã, viver a igreja de forma madura. É isso que Paulo está nos ensinando. Então olha que maravilha, irmãos, né? Que a gente pode extrair aqui desses poucos versículos. Então espero aí que nesses minutos a gente possa ter aprendido um pouco mais aí com o apóstolo, né, sobre o quão importante é a gente buscar essa renovação espiritual. E essa renovação espiritual passa em primeiro lugar pela oração, e aqui especificamente na nossa lição de hoje, pela oração por outras pessoas. Só que a oração por outras pessoas ela tem que brotar de um coração que tem paixão por essas pessoas. De um coração que tem esse ímpeto, né, de amar, né, de se interessar, de ter empatia pelo outro, se colocar
no lugar do outro. Então, que a gente possa orar, né? A conclusão dessa lição aqui é que a gente precisa orar por essa capacitação, para a gente ter esse coração de Paulo. Então, eu peço que você feche seus olhos nesse momento para que a gente possa orar nesse sentido. Amém? Senhor Deus, ó Pai, diante dessa breve, Senhor, lição, analisando esses breves versículos, a nossa posição deve ser um corar de vergonha, uma posição de prostração diante de Ti, e o nosso pedido é, Senhor, ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a ter um coração como o de Paulo, um coração compassivo, um coração que se interessa, tem empatia pelas pessoas, um coração que se importa verdadeiramente pelo crescimento dessas pessoas, não só um crescimento material, mas principalmente um crescimento espiritual, Senhor. Que a gente possa orar mais pelo fortalecimento dos nossos irmãos, ó Deus, pelo transbordar de amor uns pelos outros, para que possamos ser irrepreensíveis, para que a gente possa fortalecer o nosso coração em santidade, utilizando aqui as palavras que o próprio Paulo utilizou. Ó Deus, que a gente possa ser grato, Senhor, que a gente possa ter alegria pelo testemunho que nossos irmãos estão dando. Te pedimos nesse momento difícil, de distanciamento temporário, que o Senhor nos abençoe como igreja, dê sabedoria aos nossos pastores, Senhor. Ó Deus, que a nossa igreja possa sair mais fortalecida desse momento, Pai, e que a gente possa crescer juntos, Pai, e que esse crescimento mútuo possa passar pela oração uns pelos outros, que a gente possa se interessar mais, Senhor. Ó Deus, que mais tarde, hoje, quando formos orar, as nossas orações não se limitem, Senhor, às nossas súplicas pessoais, mas que a gente ore, Senhor, até mesmo nominalmente, Senhor, citando, Senhor, a vida de irmãos, para que esses irmãos possam crescer na fé, para que haja entendimento, para que haja transbordar de amor uns pelos outros em nossa igreja, Pai. Que o Senhor possa nos abençoar, e te agradecemos por essa aula, nesse formato diferente aqui, mas que possa ter sido edificante para a vida dos irmãos que ouviram esse áudio, Pai. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meu irmão, e que possamos em breve estar juntos presencialmente. Fique na paz.